Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pôr de Sonhos. Gente, hoje nós estamos com um quadro maravilhoso, fresquinho para vocês. Nós vamos fazer aqui o bate-volta comigo e com a Ene Scarpim, que é a minha sócia no Pôr de Sonhos. Tá? Então fica ligado, porque aqui você vai saber várias curiosidades dos nossos nichos, ok? Vamos lá, Ene? Bora, agora! Então, Ene, eu gostaria de saber de erros que você cometeu quando você começou. Nossa, já começou com tudo! Bem, erros que eu já cometi quando eu comecei a trabalhar com vendas. Isso! Bem, primeiro, não conhecer o meu produto. Fran, eu queria vender, para ter ideia, né, que tiver aí, eu comecei a vender material de construção, sem saber que tinha mais de tamanho de prego. Não se faz isso! Então, eu comecei a vender não conhecendo, né, não conhecendo o meu produto e não conhecendo o meu cliente, Fran. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, não conhecer nem o produto e nem o cliente, porque a gente precisa falar a linguagem do cliente, né, Fran? Sim, é Então, verdade. esses assim, acho que foram os piores erros. E por causa disso, eu não tinha segurança, né? Me sentia ainda mais tímida e insegura na hora de vender, então não vendia. Nossa! E quando acontecia, era um pinga aqui, um pinga ali, mas a segurança ela vem de primeiro de saber o que a gente vende, dominar o resultado desse produto e saber para quem precisa desse produto, né? É verdade. Nossa, que legal. E vamos lá, então. Deixa eu passar agora o bate-volta, né? Bate-volta, gente. É porque eu amo entrevistar. Ser entrevistada não é muito a minha cara. Eu amo ser entrevistada, mas como é um bate-volta, as duas saíram da zona de conforto aqui agora. Desse modelo. Não é? Então, Fran, fala você agora, Fran, no momento de sonhar, Fran, de realizar seu empreendimento, de viver a sua vida com esse olhar de empreendimento, Fran. Quais foram os erros, assim, os piores que você pode dizer que já cometeu, Fran? Os piores erros para mim, na hora de viver o meu empreendimento, na hora de sonhar, para mim foram as metas, porque eu não colocava meta, né? Então eu não saía do lugar, né? O medo, porque quando a gente começa a empreender, a gente começa com medo, só que o meu medo era paralisante, então eu não conseguia sair, né, do lugar. Então para mim era esses dois. Você diria que se você tivesse se olhado com mais amor, Fran, e menos pro medo, como que você acha que seria lá atrás, quando você sonhava e errava no momento, né, de viver os seus sonhos? Se você se olhasse com mais amor, teria feito diferença? Com certeza teria feito diferença, porque quando você se olha com mais amor, você se entende e começa a se posicionar. Porque você percebeu que você se ama e que você precisa ter essa empatia por você mesmo. Uau, que incrível. Então, a empatia não é só somente sobre o outro. Não. É amar o próximo como? A ti mesmo. Nossa, isso é forte, né, Fran? É muito forte, Anne. É muito forte. E você diria assim, quando que foi que virou assim, a chave, assim? Teve um momento assim, que virou a chave para você? Teve um momento que virou a chave, porque quando você empreende com medo, você não consegue dar os primeiros passos, porque como eu falei, você fica travada. Mas o momento em que virou a chave foi quando eu percebi que eu precisava sair da minha zona de conforto para viver os meus sonhos. Uau, que incrível, que incrível. Meu momento de virar de chave assim, foi muito estranho falar, né? Porque eu não tive esse momento de virar de chave em relação às vendas, especialmente, mas ao chamado para falar de vendas, né? Sim. Que foi, inclusive, na palestra, né? Com a Glaucia, foi a primeira vez que eu falei sobre vendas apenas. Sim. Né? Que antes eu falava, eu já tinha palestrado sobre vendas, mas era sempre em nome de alguma empresa. Sim. E essa foi a primeira vez que eu falei em meu nome e, ao mesmo tempo, em nome de Deus, que era quem tinha me chamado para falar sobre isso. E isso, assim, naquele dia ali virou a chave, porque eu vi que era muito além das vendas, né? É o que eu falo, né? Ali eu vi que vidas foram sendo curadas apenas numa pequena palestra, mesmo que em pequena dose, mas ali elas saíram despertadas, né? Que elas precisavam vender e que a venda é além do dinheiro, né? As pessoas veem a venda muito como dinheiro, como empurra, manipulação, e na verdade a venda ela é cura, o seu produto cura. Exatamente. A vida de alguém. É interessante, Anne, você falar sobre isso, porque eu entendi com você que a venda cura. E foi tão
assim, espetacular, gente, entender isso. Por quê? Porque geralmente quando você chega em um lugar e o vendedor quer te empurrar o material, você às vezes fica até constrangido de dizer não, né? E às vezes você compra, eu já saí de vários lugares comprando coisas sem precisar, mas só porque o vendedor estava me empurrando. Porém, quando você entende que a venda cura, você só vai comprar aquilo se realmente for te fazer bem. E você entendendo isso, quando você tem o seu produto, você entende que o seu produto cura outra pessoa. Olha que interessante. Deus deu essa revelação para Anne, né, Anne? E ela passa isso pra gente. E quando eu entendi isso, uma chavinha virou na minha cabeça e eu entendi que o meu produto pode te curar. Amém. E o mais lindo, assim, o mais doido, né? Depois dessa virada de chave, antes dessa virada de chave, o Senhor já tinha mostrado na palavra as vendas. E mesmo assim, eu estava começando pelas beiradas, fiz uma palestra online aqui, outra online, né? Através de lives. Fui convidada, inclusive, na época também por pessoas, profissionais. Só que a palestra presencial, eu acho que é a questão dos ambientes, né? Sim, território. Sim. Ali virou, ali eu entendi, não, isso é um chamado. Fran, chamado. A gente entende que o propósito é algo eterno. Sim. Que é sobre ajudar o próximo, todos nós, você aí que está em casa, você tem um propósito de Deus na sua vida, que é ajudar o próximo. Não precisa pensar duas vezes, é só isso, é ajudar o próximo. Agora, o chamado, ele é temporal. De tempos em tempos, o Senhor nos chama de formas diferentes. Às vezes dentro de uma igreja, às vezes fora. Mas o Senhor sempre usa os nossos dons e talentos, mesmo que Ele precisa desenvolver, né, Fran? É verdade. Né, novas habilidades para poder, e às vezes Ele faz a gente desejar. Eu não acredito muito que eu peço Deus dom, não. Eu acredito que Ele põe um desejo no meu coração. Sim. Porque eu não acredito que eu sou capaz de fazer nada de bom sem o Espírito Santo. É verdade. Né? Ser humano, né? Então, até os dons que você começa a pedir, a desejar, a ansiar, eu creio que é o Senhor que coloca no nosso coração. Amém. Então, é verdade. Então, falando assim de chamado, né? Tem algo assim, através dos seus sonhos, do empreendimento, você tem visto, sentido sendo chamado para um novo tempo? Sim, eu tenho visto que Deus ele tem me chamado para um novo tempo. E esse novo tempo sempre teve a ver, né, com o meu chamado. Sempre teve a ver. Por quê? Cuidar de mulheres. Eu cuido há muitos anos, né? Desde os 18, 19 anos eu cuido de mulheres. Porém, agora Deus tem me chamado para quê? Para restaurar o sonho dessas mulheres, para tratar elas, trazer de uma cura, forma diferente. De uma você forma sempre tratou. Isso. O seu chamado primário é o ministerial. Sim. Então Deus, você sempre foi usado por Deus para cuidar de vidas. Isso. Mas no tempo de hoje Ele está chamando você de uma forma diferente. Está trazendo o quê? Realmente uma cura mesmo para a vida das mulheres. Da mesma forma que Deus me curou, Ele está usando esse novo tempo para que eu leve a cura dele, né, para outras mulheres. E isso é lindo. Por quê? Porque faz parte do chamado. Uau. E é sobre isso, gente. É sempre sobre você se despertar. Se despertar não, o Espírito Santo, ele vai te despertando para aquilo que ele quer, que ele deseja. E todos nós temos uma mensagem no coração gerada pela cura do Senhor em nós. Exatamente. Todos nós temos uma mensagem. Que a mensagem que arde no seu coração não é sobre você. É sobre aquilo que já transformou em você, é o testemunho. Isso, é isso. Né? É você tornar mártir nesse tempo. Sim. E agora vamos falar um pouquinho, né, nesse bate-volta. Eu quero saber um pouco sobre as suas conquistas. As minhas conquistas, muito bom. Bem, por causa das vendas, em primeiro lugar sempre o Senhor. Sim. Mas eu iniciei nas vendas querendo uma conquista, né? Eu queria minha casa. E ali, numa ocasião, certa ocasião, numa igreja, ali tinha uma pregadora de fora, e eu tava orando já, Senhor, me dá minha casa, pra minha família e tal. Eu casei muito nova, então não tinha minha própria casa. Sim. Então eu pedia muito, Senhor, essa casa. Até que numa igreja, uma moça revelou, né? Passou uma revelação que em 4 anos Deus estaria me dando a minha chave. E eu falei assim em oração, Senhor, me dá a minha chave. Sim. Né? E eu falei assim, não importa se é uma casa, se não for, eu só quero a minha chave. Mas na minha cabeça, na minha convicção, eu acreditava que o Senhor ia me dar, que só poderia ser uma casa. Sim. Né? E em orações. E aí foi em 3 anos e meio, Fran.
Então, uma das maiores conquistas que eu tenho com as vendas é a minha casa. Claro que tem a parte do meu marido, Sim. mas se eu não tivesse aberto aquela porta de emprego, que eu tive muitos não. Teve dias de eu passar em 40 clientes e todos dizerem não, né? E foi no início foram os 4 primeiros meses, muitos nãos, de porta em porta mesmo, de rua em rua mesmo, que era material de construção, e todos eram nãos. E eu sem receber um centavo, e a gente só tirando de casa, sentei de casa. Eu não almoçava, era isso aqui, ó, porque eu não comia na rua. Eu tinha minha sogra, mas até eu vir em casa, eu perdia muito tempo, né? Graças a Deus eu tinha minha sogra para me ajudar. Mas até eu cheguei em casa, eu perdia muito, porque eu atendi em Vitória, né? Material de construção. Eu perderia muito tempo fora da minha rota para comer. Então eu preferia ir em todos os clientes que eu poderia ir para poder semear e um dia, e eu acreditava naquela promessa. Em 4 anos eu vou ter a minha promessa cumprida, né? Mas o negócio é que eu falei assim pro Senhor na época. Essa conquista foi através da ferramenta, talento foi as vendas, mas a glória sempre vai ser do Senhor. Sim. Na mesma época eu fiz um voto, eu falei, Senhor, uma das conquistas também foi uma moto na época. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor abençoar a gente comprar essa moto, depois disso, eu não quero nem ver ela. Eu não quero ver. Então eu me comprometo com o Senhor em desfazer a moto, não quero saber do dinheiro, salvo engano vai se virar com o Senhor, e eu vou me batizar, porque eu vou saber que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor é Deus provedor. E aí, porque até então eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu queria ver essa provisão, queria ver um Deus que iria cuidar de mim. Sim. E glória a Deus. Foi muito além da casa, né? Uma das minhas conquistas através das vendas, que eu preciso desenvolver as vendas, nossa, é lindo, né? Porque a gente vai aprendendo e vai vindo a revelação. Sim. Né? A minha própria salvação, porque ali eu tive a revelação do Senhor, foi uma das conquistas, né? Porque uma coisa complementou a outra. Eu só pedi as vendas porque o Senhor já sabia que aquilo ali seria uma isca. Sim, nossa, e é tremendo, porque você vê, quando a gente vai avaliar, em tudo Deus está presente. E em tudo, no nosso empreendimento, nas promessas que Ele faz pra gente, né? E quando essas promessas viram conquistas, elas vão se realizando, serve de testemunho pra gente. Poxa, ó, eu esperei, Deus falou que em tanto tempo ia me dar, e Ele me deu. Então é a minha conquista, é uma conquista, Anny, que se leva para a vida inteira. Amém. A vida inteira, a vida inteira. Por isso que hoje, assim, eu busco, eu quero mostrar que além da venda, porque eu não fui preparada. Então hoje eu não quero que outras mulheres passem pela mesma dor da humilhação que eu tive que passar. Sim. Por falta de preparo. A humilhação, ela faz parte do processo, né? Você, às vezes, pode acontecer de ocorrer uma humilhação aqui, outra humilhação ali. Mas a humilhação não é sobre o outro, a humilhação é sobre você. Exatamente. Que não está firmada na sua identidade. Exatamente. Então, quando você está firmada na sua identidade, o que acontece? Você não se sente mais humilhada, você não se sente mais mal, mais rejeitada com as vendas. O que vai acontecer ali é que o que eu entrego para as mulheres é exatamente isso, essa fortaleza para que ela possa se sentir mais segura, né? Ao entender o que o seu produto gera, a linguagem que o seu cliente entende e aquilo que também vai fazer ela se sentir segura, que ela está no lugar dela. Sim. Ela entende. Gente, é lindo, é perfeito você viver a vontade de Deus, viver tudo aquilo que Ele sonhou e projetou para você. É perfeito demais. É lindo. Fran, e hoje? Fran, hoje a gente está vendo, né? Você não é somente por causa do Pôr de Sonhos, gente. A Fran, a história da Fran com Sonhos, né? Já tem há muito tempo. Tem muitos anos. Então, hoje, por que você decidiu ajudar outras mulheres também a realizar, a viver os seus sonhos? Porque nós precisamos, Anny, né? Eu vivi muita frustração em questão de sonhos. Eu era uma mulher muito frustrada. Né? Frustrada porque eu não podia ser mãe, né? Frustrada por vários outros motivos. Porém, quando Deus me chamou e me falou que Ele queria me curar e eu aceitei o desafio, porque é um desafio, você aceitar ser curada. Nossa. Né? Então, quando eu aceitei esse desafio, eu decidi que eu precisava ser curada.
precisava ser curada para quê? Para que pudesse curar outras pessoas. E eu acho lindo, né? Eu observo que quando a minha experiência serve para outras mulheres, elas se veem daquele jeito, elas veem que elas também podem mudar, elas veem que elas também podem ser restauradas, né? Então tem tudo a ver, né, com os sonhos, tem tudo a ver com o chamado, tem tudo a ver com a meta que Deus quer para mim. Uau, nossa, é muito forte isso, hein? Você sabe a meta que Deus tem para você? Deus tem alvos pra gente. Tem Deus alvos, tem alvos. Alvos para que a gente alcance. E muitas das vezes, Fran, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade com as metas nas vendas, porque elas não têm um planejamento, um como chegar nessas metas. Isso. E a meta se torna uma coisa pesada, não conseguir, e gera culpa quando não consegue. Isso que é o pior. Sim. Né? Porque quando você tem, você gera culpa, você está deixando de gastar energia para você poder conquistar a meta, para você poder ficar ali se martirizando, se fazendo de vítima. É verdade. Então você não tem que se preocupar em bater a meta, você precisa se preocupar em ter um alvo. Quando você se preocupa em ter um alvo e como chegar lá, um planejamento para isso, dentro das suas condições, as coisas acontecem, porque você vai semear. Sim. Né? Mas sim. já sabendo já qual que é o alvo. Exatamente, exatamente. E nós precisamos muito ter organização, né? Porque não adianta eu ter um sonho se eu não tenho organização. Exatamente. Não tenho meta, não sei aonde eu vou chegar. Então tudo vem de uma organização. Gente, não é fácil, porém é possível. É possível você viver seus sonhos, é possível você viver das vendas se você decidir, né, que é isso que você quer. Exatamente. Falando em chamado, Fran, é interessante, né, pensar em chamado, porque muitas mulheres têm chamados. Sim. E elas não têm coragem de avançar porque não sabem como avançar. E o chamado, quando a gente fala assim que é temporal, nada mais é que você se tornar uma testemunha de Cristo vivo sobre a terra. Exatamente. Por quê? Porque você você tem uma história para contar, você viveu experiências, né? E isso, se você deixar com que Cristo viva através de você, né? Então você vai servir de testemunho para aqueles que precisam, para aquelas mulheres que precisam viver, precisam passar, né, por esse processo e viver o chamado. Gente, o chamado não é fácil. Não. Porém, Jesus Cristo veio na cruz, morreu pela minha vida e pela sua vida. Isso. Então, ele é possível. Ele é possível. Ele é possível. Não adianta você achar que não é possível. Ou, às vezes, você não vive o seu chamado porque você não quer. Você não se decidiu por ele. Você decidiu viver na sua procrastinação, em não fazer nada e está deixando a vida te levar, mas Deus está te chamando para que você viva o seu chamado, para que você viva aquilo que Ele te chamou para fazer e, quem sabe, andar nos 4 cantos dessa terra pregando a palavra dele. Amém. E quando a gente fala de chamado, quer dizer o quê? Que alguém está te chamando. Exatamente. Mas me diz aqui, né, Fran, como que funciona o chamado? Que muitas pessoas estão vendo a gente falar de chamado. Sim. E elas estão assim, vocês estão falando do filme? O que vocês estão falando de chamado, né? Meu Deus. Quando a gente fala de chamado, é puro e santo. Mas como assim, existe uma cura? Deus, ele curou você de algo. Você que já conhece Jesus, Deus já te curou de algo. E aquilo que ele te curou, gerou dentro de você uma luz, um testemunho, uma abertura onde o Espírito Santo habita. Existe um lugar aí onde você hoje tem autoridade para falar sobre isso, porque você se permitiu a cura. Aonde você foi curada? Aonde mais doeu na sua vida que você ainda não permitiu a cura? Aonde mais doeu, você precisa confessar, se arrepender das mágoas que tiver no seu coração e deixar esse caminho. Exatamente. E a partir desse momento, quando você permite esse processo, né, Fran? Agora o Espírito Santo passa a habitar também nesse cantinho que você permitiu o processo. E quando isso acontece, como ele está ali, agora ele começa a pulsar no seu coração. Porque como ele está ali, está mais perto de você, consegue ser mais sensível, porque se permitiu a cura, agora você vai escutar ele te chamar. Agora que você sabe que você viveu a cura, a libertação. Agora você está sendo restaurada,
agora eu quero que você leve isso adiante. É isso. Isso é o chamado. Isso é o chamado. E você não descansa enquanto você não vive o chamado. Exatamente. Porque a voz está ali, foi curada. Então é como se fosse um retrocesso. Se você diz não, é um retrocesso. Exatamente. Mas à medida que você vai falando sim, ele vai curando outros quartos dentro de você. Porque você é a casa do Senhor. Sim. Você é membro de um corpo inteiro. Então, esse cabeça, ele quer pegar todos os quartos dentro de você, cada cantinho. E quanto mais você vai sendo curado e vai obedecendo, vai vivendo o temor ao Senhor, que é a obediência da Ele, ao respeito à sua presença, mais Ele vai te chamando. Parece que Ele grita às vezes, Sim. mas com uma forma tão sutil e consolando. É verdade. Que é tão lindo. É verdade, porque Ele nos ama, né? Então, Ele nos dá essa oportunidade para sermos curadas, né? E faz pulsar esse chamado dentro de nós, porque Ele tem coisas maiores, porque Ele precisa que outras vidas também sejam curadas. Exatamente. Né? É lindo, gente, esse processo de Deus. E Ene, falando sobre o chamado, ai meu Deus, falando sobre esse processo, eu quero que você me diga o que é Deus para você. O que é Deus para mim? Eu não gosto de falar que Deus é tudo, porque é muito pequeno. Apesar de parecer grande, mas Deus é um Deus tão de detalhes comigo, de tanto carinho com a gente. Sim. Deus para mim é viver o amor, é morrer pelo amor, é ser martírio. Deus é isso. Deus, quando eu penso em Deus, eu penso em morte, a minha morte. Sim. Eu preciso morrer em vida. Mas ao mesmo tempo, por que eu preciso morrer em vida? Porque para que eu viva esse amor dele, eu preciso morrer. Então Deus para mim é a vida que é gerada quando eu morro. É lindo porque Deus é vida, Deus é morte, Deus é cura, Deus é restauração. Glória. Ele é aquele que nos completa, Ele é o alfa e o ômega. Princípio e fim. Deus é Deus. Ai, gente, é muito lindo. É lindo poder ter essa liberdade de falar sobre o Senhor, sobre essa liberdade de falar sobre aquele que primeiro me amou, aquele que primeiro me alcançou, aquele que eu não teria nenhum talento, né? Na verdade, eu sempre fugi de falar, e a venda requer falar, né? Então, eu sempre fugi de falar, e quando ele falou, não te chamei para ser quietinha, não te chamei para ter, até o tom de voz eu aceito, mas quietinha não. Eu te chamei para falar, para ser uma leoa, para agir com coragem e ousadia, e porque a minha liberdade depende disso, da obediência, né? E é muito lindo, porque para viver os chamados, eu percebo que o Senhor ele vai libertando a gente de todos os cativeiros. Tudo aquilo que nos prende na terra, né? É igual... foi Paulo ou Pedro que cantou e o portão se abriu? Foi Paulo. Não lembro agora. Tem uma passagem na Bíblia que os dois foram presos, tanto Pedro quanto Paulo. E um deles, o portão se abriu. Só que ali, eu acho que foi Paulo, mas ali não era sobre Paulo ser preso fisicamente. Ali mostrou o quanto ele era livre aqui, ó. Exatamente. Ele foi levado ali para ser testemunho e ali, se eu não me engano, foram os guardas que foram libertos ali, né? Se converteram. Então, há prisões da nossa alma que elas são para gerar testemunho. Exatamente. Mas a partir do momento que você vive o chamado, tudo que te prende, o Senhor vai tirando, vai limpando, vai libertando, para que nada impeça você de viver esse amor. Exatamente. Existem muitas pessoas prisioneiras, né? Assim como Paulo foi um prisioneiro, mas como você disse, ele foi um prisioneiro aqui, ó, porque aqui ele era livre. Ele era livre. Ele pregava a palavra em uma prisão. Em uma prisão. Em uma prisão. Então, por que hoje é tão difícil nós, sendo livres, pregarmos a palavra? Por quê? Porque isso aqui está preso. Tá preso. Pega a visão. Mas o Senhor não vai tirar o livre-arbítrio. Exatamente. Mesmo que Ele liberta você, se você quiser ficar parado, Ele vai te deixar parado. Exatamente. Mas uma vida sem obediência é uma vida de retrocesso e morte, mas morte de vida em terra, mas também na eternidade. E perca, né? Porque quando você decide não ouvir a voz de Deus, você está perdendo. Está perdendo sua vida. Você está perdendo e com certeza você não vai alcançar tudo o que você iria alcançar em plenitude, né? Você vai ficar sempre achando que falta algo, falta algo, falta algo. Muitas vezes é por isso que entra a depressão. Isso.
o sentimento de suicídio. Isso. Porque, ó, falta algo, falta algo. Ah, não, Fran, mas existem pastores que se suicidam, né? Porque muitas vezes teve tanto peso sobre a vida deles, né? Tanta coisa, eles não souberam como pedir ajuda. Isso, e assim, é uma coisa que Deus deixa a gente muito livre, Fran, é fazer gestão da nossa própria vida. Sim. Uma coisa que eu tenho aprendido no chamado é porque quando pega muito peso, não desfruta, deixa de desfrutar da presença de Deus. Então, o desfrute, às vezes a gente precisa largar tudo e todos, mesmo que você tenha um compromisso. A gente precisa ser assim, trazer silêncio, ser uma pessoa comprometida. Mas vai ter momentos que você vai precisar ser como Jesus. Largar tudo, ir para o seu quarto de oração, para um monte, não importa. Você precisa, vai ter momentos para você viver o chamado com excelência e não morrer no processo. Você vai precisar tudo. Por quê? Quando eu falo de vendas, eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando de transformar a vida do outro. Sim. Mas para você carregar essa transformação na vida do outro, você precisa continuar sendo transformado pela presença santa do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, o desfrute foi o meu erro, por exemplo, do Jardim do Éden. Sim. Se eles tivessem desfrute da presença, não teriam se distraído, né, naquele momento ali, né, da Eva. Então a gente precisa viver o desfrute. Sim. Isso é de manhã, de tarde, de noite. Exatamente. Não estou sentindo, Senhor, vai pro quarto, tem um local, porque, né, no mundo espiritual os territórios existem. Então tem um momento, um local onde você entra e só de você estar ali, o Senhor vai te honrar. Sim. Talvez não naquele momento, o desfrute de sua presença, mas ele vai se manifestar em algum momento da sua vida. Sim, porque o chamado, ele é bênção. Porém, o chamado também pode matar. Quando você decide não ouvir a voz, quando você decide não escutar o que Deus quer, o chamado, ele pode matar. Mas aqui está falando de matar a coisa de forma que não precisa. Sim. Né? Porque sim. a morte, ela é inevitável no chamado, na morte do eu, da vontade. Sim, mas no que eu estou querendo dizer para vocês poderem entender, é matar o físico, porque você está dizendo não para Deus. Você está dizendo não para algo que Ele quer para sua vida, porque Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. E não existe vida sem Deus. Sem Ele. Não existe. Na verdade, a gente fica assim, né? Jesus fala, tem que morrer para viver. Mas a única vida que tem não é a sua vida, é a vida dele. Sim, sim. Porque o melhor é você viver a vida de Deus. O melhor é, como você falou, ter o seu tempo de desfrute, né? Como eu estava falando da depressão, né, opressão, de pessoas que se suicidam, é porque muitas vezes elas não tiveram esse tempo para poder desfrutar. Vai permitindo que a demanda. Isso, vai crescendo, a demanda vai crescendo, vai crescendo. E uma coisa que a gente tem que perceber é que as pessoas não têm dó da gente, não. Não tem não, tá? Tem não. Não tem dó. Por isso que a gente tem que se tratar, por isso que tem que ter esse momento de desfrute, de sair com a família, de curtir, entendeu? E depois voltar, né, para suas atividades. Isso é muito importante. É a questão do desfrute, da presença, mas também precisa fazer essa gestão, né, Fran? Sim. É importante você ter uma gestão, é importante você ter uma organização. Eu falo por mim, Anne, como pastora, porque durante muitos anos eu não soube o que era isso. Durante muitos anos eu achava assim, eu preciso cuidar de fulano, ciclano. Aí ia chegando as demandas, e eu ia... Só que, gente, eu não cuidava de mim. Os meus pastores falavam, Fran, você tem que se cuidar, Fran, não, mas eu preciso ouvir ali. Só que eu entendi, em uma hora, que as pessoas não estavam nem aí para mim. Elas não estavam nem aí para mim. O chamado é você precisa olhar para o Senhor. Sim. E não para as pessoas esperando alguma coisa. Exatamente. Então eu entendi que era o momento de eu parar e me cuidar. Parar e desfrutar daquilo que Deus estava me dando. Sim. Tá? Então, se tem algum pastor me ouvindo, né? Se você está passando por um período difícil, pare um momento, tá? De repente você não contou para alguém, de repente você não falou desse período que você está passando, dessa dificuldade que você está passando, peça ajuda, peça alguém que você confie, tá? Chama essa pessoa, conversa com ela, pede ajuda, procura um psicólogo, tá? Mas não acabe com a sua vida, não acabe, porque Deus tem algo melhor para você. Isso. E, bem, enfim...
Conquistas, Fran, a gente falou de conquistas. O Pôr de Sonhos é um exemplo de conquistas, depois você voltou a sonhar. Fala pra gente aqui um pouquinho sobre conquistas pra você. Conquistas para mim, quando a gente começou, né? Tava falando de conquistas, foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, foi o Pôr de Sonhos. Porque o Pôr de Sonhos, a gente teve o Empreendedoras que Sonham, né? Que foi assim um presente de Deus, uma conquista maravilhosa. Mas logo depois do Empreendedoras que Sonham veio o Pôr de Sonhos. E o Pôr de Sonhos, ele é o meu bebê, é o meu presente de Deus, né? Deus uniu essa sociedade, e quando eu vejo ele crescendo da forma que ele está crescendo, gente, é um bebê, as coisas, né? Vão devagar mesmo para a gente poder ir. Porém, gente, é uma grande conquista você conseguir o que nós estamos conseguindo até agora. Sim, e dentro desse o bebezinho, né? E eu encontro assim muita dificuldade das pessoas na hora de prospectar clientes, né? Sim. Porque as pessoas veem o seu empreendimento como um bebê mesmo, né? É para bebezinho. Como é que alguém não vai comprar? Como é que alguém não vai ver meu bebê? Né? Como é que ninguém vai valorizar? E quando a gente fala assim de empreendimento, né? De vendas, de sonhos, o primeiro a acreditar precisa ser você. Sim. Se você não acreditar, se você não valorizar, não adianta nem prospectar ninguém. Não adianta. Não adianta tentar vender, não adianta tentar abordar. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu sonho, no seu empreendimento, no seu projeto, naquilo que você tem para vender, no seu produto. Não importa o qual doloroso foi construir ele. Você precisa ser a primeira pessoa a cuidar. Olha para sua história, olha para o seu porquê, faz uma linha do tempo e valoriza aquilo que você tem nas suas mãos. Porque se não for você, vai ser quem? Né? Então, assim, existem os processos, Fran. Existem os processos. Mas a gente precisa ser o primeiro a crer nos sonhos. Sim. Vindo de Deus ou não. Mas eu também não acredito em sonhos que não vêm de Deus. Né? Sinto muito por quem está escutando. Não acredito. Porque eu já achei que eu sonhava, né? Não com base somente em mim, mas eu achei que eu sonhava. E depois eu descobri que eu estava procurando um desejo de aprovação na Terra. Sim. Então, que nossos produtos possam realmente curar outras vidas, ajudar outras vidas com algo. Exatamente. Porque os melhores sonhos são aqueles sonhos que vêm de Deus, né? E como você falou no começo, a venda, ela cura, né? Então, quando nós sonhamos e esse produto, ela pode curar a dor do outro, né? Então, eu creio que isso é uma grande conquista. Eu creio que isso já nos leva a sonhar mais e a cuidar daquilo que Deus deu pra gente. E acreditar. O Pôr de Sonhos tem o quê? 6 ou 7 meses? 7 meses. 7 meses. É um bebezinho. Daqui a pouco tá começando a andar. Então, nós estamos sonhando os sonhos de Deus. Nós estamos acreditando naquilo que Deus deu para mim e para ele, né, em toda essa caminhada. Então, que você também acredite, que você também busque e conquiste tudo aquilo que Deus sonhou para você. A primeira coisa assim, que eu gosto de abordar, aí você me fala, Fran, como é que foi no seu processo. No momento de sonhar, de acreditar no seu empreendimento, a primeira coisa é você se posicionar. Sim. A partir do momento que você acredita, sabe, do seu valor, o valor do seu trabalho, se posicione. Se posicione. Porque o posicionamento, ele vai gerar a percepção, a autoridade, a mensagem que o outro precisa receber sobre você, sobre o seu trabalho. O posicionamento, ele vai gerar, quando você se posiciona, por exemplo, no shopping, se posiciona no shopping, ali, qualquer lugar, na área, vamos dizer que na área de alimentação, na praça de alimentação. As pessoas que estiverem ali em volta vão esperar de você o quê? Que você sente numa mesa, que você compre algo para comer. Agora, se você se posiciona dentro de uma loja, entra numa loja e se posiciona naquele lugar, as pessoas vão te oferecer outro tipo de serviço. Sim. No seu caso, você é que vai se posicionar, você é que vai escolher aonde você quer estar na mente do seu cliente, aonde que você quer estar quando o seu cliente estiver ali nas dificuldades. Esse cliente precisa se lembrar de você, perceber você. Isso vai depender da forma como você se posiciona diante do seu negócio. É verdade. É verdade. Você falando isso, eu lembrei agora do meu apóstolo, meu Deus. Gente, foi até engraçado. Ele chegou no shopping, entrou numa loja, uma das grandes lojas que tem por aqui no shopping, e chegou lá e ficou em pé, parado, com as mãos para trás, né? Assim,
tipo assim, olhando, né? E diz ele que vieram uns 5 vendedores para poder conversar com ele, Meu Deus. né? Para poder perguntar o que ele queria e tal. Aí ele foi atendido e tudo bem. Ele foi para outra loja. Chegou lá, ele só fez assim, né? Cruzou os braços e ficou olhando pro nada. Porque ele falou bem assim, que ele estava fazendo um teste, né? Que ele fez o curso de coaching e ele foi nas lojas fazer o teste que o professor tinha mandado. Em uma, ele foi atendido muito bem. Em outra, da forma que ele entrou e se posturou, as pessoas o ignoraram. Por isso que nós temos que ter um posicionamento, mas um bom posicionamento. É um bom posicionamento. Eu não sei o que ele estava aprendendo, mas geralmente quando você fecha os braços, você tá dando um sinal para o inconsciente da pessoa de que você não quer saber, você não quer falar. Sim. Então, isso é a mesma coisa, tanto que você falou do posicionamento, quanto acreditar em si, no seu produto, no seu serviço. Exatamente. Então, mas agora, quando você se abre, agora é o momento de prospectar. Sim. Agora é o momento de abordar. Por que é o momento de abordar? Porque agora você está aberto para as suas vendas. O pior tipo de pessoa que vende é aquela que fala, e se der errado? E se não acontecer? Não, você sabe o valor do seu produto, você sabe o valor do seu trabalho. Exatamente. Não é e se, é vamos procurar quem precisa dessa cura. Exatamente. Então, se posicione, seja realmente o que o seu cliente precisa. Tá? Não tenha medo, acredite no seu negócio, acredite no que você vende, que você irá prosperar. Muito bom, muito bom. Fran, pra gente concluir aqui, Fran, fala um pouquinho da mentoria Saindo do Casulo. Ai, meu Deus! Porque essa bebezinha tá nascendo. Gente, essa mentoria tá linda, gente, tá linda. Gente, olha, eu comecei, né, já... Fizemos um sorteio e tal. Já tem a primeira turma. Já tem a primeira turma do Saindo do Casulo. Como é que tá sendo? Como funciona? Como tá sendo a entrega? Gente, tô até com vontade de chorar. Meu Deus do céu. O Saindo do Casulo foi um presente que eu ganhei. Né? Ele foi um presente. E essa primeira turma tá muito linda, porque o Saindo do Casulo é uma cura. Né? Ele é uma cura que eu recebi para poder sair do casulo. Para quem é, Fran, Saindo do Casulo? O Saindo do Casulo é para aquelas mulheres que se sentem frustradas, que se sentem tristes, têm baixa estima, tá? Mas também é para aquelas mulheres que não se acertaram com o seu passado. Mulheres que foram agredidas, mulheres que sofreram abusos, tá? O Saindo do Casulo é para você. Quem quer bater asas, né? Quem quer bater asas e voar, porque você sairá de lá, tá? Sabendo quem você é, se posicionando, porque é dessa forma que eu sou hoje. Eu sei quem eu sou, eu vivo o meu chamado e eu me posiciono naquilo que eu fui colocada para ser. Muito bom, Fran, muito bom. Como funciona? São encontros ao vivo, gravados? Nós estamos tendo encontros ao vivo. Tá? A primeira turma, os encontros são todos ao vivo e estamos tendo em grupo e individual. Gente, tá lindo demais! E nós vamos começar agora também uma nova turma, né? Meu Deus do céu! Nós vamos começar uma nova turma e, Ene, falando sobre isso, né? Vou falar aqui, tá? Porque é algo que a Ene é minha mentora e ela sabe. O Saindo do Casulo é para você também, mulher, que não conseguiu ser mãe, mas acha que a maternidade é o essencial na sua vida. Eu aprendi que ser mãe não é tudo. É complemento. Claro, uma mulher, ela tem essa necessidade de ser mãe. Porém, você pode viver bem sem ter gerado um filho. Você pode ser inteira, você pode ser inteira. E hoje em dia nós temos várias formas de ser mãe. Tem adoção, né? Tem inseminação artificial, tem várias formas. Você pode adotar um bebê no orfanato. E se você entendendo isso e vendo que esse curso é para você, pode me procurar no Empreendedoras que Sonham e vem comigo nessa nova turma, que você vai sair de lá curada.
Chega de se sentir frustrada. Chega. Tá na hora de você realizar os sonhos que o Senhor tem na sua vida. Exatamente. Tá na hora de você viver o melhor de Deus nessa terra, naquilo que Ele te chamou. Exatamente. E o melhor dessa terra ainda é, e graças a Deus a plenitude do Espírito Santo. É verdade. Quando você atua naquilo que você foi chamado. Exatamente. Ene, já que nós falamos sobre o saindo do casulo, você mexendo no meu ponto fraco. Ponto fraco, não é ponto forte. Sim, é fraco porque eu tô apaixonada. Me fala um pouquinho, Ene, para as pessoas saberem sobre o seu curso, a sua mentoria do Primazia da Vendas. Primazia da Venda. Primazia, na verdade, é um método, né, que eu criei. Baseado em vários atendimentos de mentorias individuais. Sim. E agora o Primazia, ele está na segunda turma e vai ter mais vagas, vou abrir vagas no final de julho, né, no mês de julho, logo para vocês. Foi criado, baseado exatamente na primazia, na essência humana, porque muitas pessoas se frustram, né, no momento da venda, de vender ou quando algum vendedor vem na hora de comprar também. Sim. Então, Primazia, eu trabalho a essência das pessoas para que se conecte com seus clientes através da essência, para não ter que manipular ou fazer mais do mesmo. O seu próprio cliente, ele vai conectar com você através da essência, e através essa essência, ela surge a partir de um momento com um produto de um posicionamento de vendas alinhado com aquilo que o seu cliente precisa de você. Eu sou apaixonada pelo Primazia. O Primazia já é um método em si, né? Sim. Que eu entrego já na mentoria individual, mas agora a gente está entregando também em grupo, e final de julho eu abro mais vagas e sou apaixonada também, né? Sim. Gente, não tem como falar do nosso chamado, não tem como, sem nos emocionar. Não, né? Não porque foi algo que Deus deu nas nossas mãos. Nós passamos por situações para sermos tratadas, para sermos curadas, para poder hoje pegar o método e entregar para vocês, né? Claro que nós passamos na pele, então você também vai precisar passar na pele algumas coisas, algumas situações. Para que você chegue lá no seu posicionamento. Não tem como você querer viver sem passar o processo. Não tem como você chegar no ponto B se você ainda está com restos e bagagem do ponto A. Exatamente. Então, para ir para o ponto B, a gente precisa andar. E andar é sair da zona de conforto, mas o resultado vem, o resultado é produto disso, né? O Primazia trabalha a primazia da essência da venda, né, das pessoas, uma conexão do inconsciente mesmo, mas o resultado é prospecção, né, é quebra de objeções e, na verdade, quase não precisa trabalhar as objeções, porque você desenvolve a venda por si só, né, esse posicionamento no digital para vender. Mas o ponto B sempre vai depender de você levantar e andar. Sim. É uma decisão, né? É uma decisão. Tanto saindo do casulo ou Primazia da Venda, você precisa tomar a decisão de se posicionar e viver. Né? Exatamente. Então, Ene, vamos encerrar por aqui esse bate-volta. Foi maravilhoso. Foi, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós teremos outros episódios, tá? E esse bate-volta é para que vocês nos conheçam, tá? Nos conheçam. Vamos marcar um bate-volta também com o nosso produtor, né? Para vocês conhecerem ele também, para vocês saberem mais sobre ele, mais sobre o canal e mais sobre esse trabalho lindo que ele faz com o podcast, tá, gente? Espero vocês. Até a próxima. Um beijão e tchau. Tchau.